Josué, capítulo 10, nós vamos ver aqui que aquela aliança que foi feita entre Josué, entre o povo de Israel, né, e os moradores de Gibeão, começa a funcionar de forma prática. A fama de Josué era muito grande por tudo que ele estava fazendo e por todas as conquistas a qual Deus estava dando na mão dele. Então, quando o rei Adoni-Zedeque ouve dizer isso, ele já se ajunta com outros 4 reis para ir contra Israel. O medo deles era que assim, a cidade de Gibeão era uma cidade grande, muito maior do que a cidade de Ai. Nós já fizemos uma reflexão sobre a destruição de Ai. E o medo dele era saber que esse povo de Gibeão estava em paz com o povo de Israel. Ou seja, ele, de forma racional, pensou que então a guerra de Israel já teria esse exército do povo de Gibeão também. Para então antever essa derrota que ele já estava querendo prever, ele fez então uma aliança com o rei dos amorreus, né, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute e o rei de Laques e o rei de Eglon. Então se juntam esses 5 reis para ir contra Israel. E obviamente, como nós já cansamos de falar aqui nessas reflexões, Deus entrega todo esse reinado para Josué durante a guerra. Então nós vamos ver no decorrer do capítulo que Josué então ele vai socorrer Gibeão. No momento em que o povo de Gibeão percebe que vai ser atacado, eles pedem esse socorro para Josué. E Josué durante a noite inteira migra até a cidade de Gibeão e ataca todo esse exército que estava vindo contra Gibeão de uma vez só. E aconteceu algo maravilhoso neste capítulo que a Bíblia se refere como uma coisa que nunca aconteceu antes e que nunca aconteceria depois. Quando você lê, por exemplo, o versículo 12, né? Está dizendo o seguinte, que Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou, né, os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença de todos os israelitas ele disse o seguinte: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. E vejam vocês, no versículo 14 está dizendo o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, porque o Senhor atendeu a voz de Josué, no caso, né, porque o Senhor estava lutando por Israel. Então, nós estamos aqui diante de um cenário que ele é maravilhoso. Vejam vocês. Israel então fez uma aliança com esse povo de Gibeão. O povo de Gibeão era um povo grande. Os outros reinados sabem dessa aliança de paz, decidem atacar Gibeão. Josué, o povo de Israel, vai de encontro a esse exército que estava indo contra Gibeão. Eles aniquilam esse povo e o sol se detém para que justamente esse processo continue acontecendo a pedido de Josué. E quando a Bíblia nos cita algo desse tipo, nunca mais aconteceu algo desse jeito, é porque isso sem dúvida é algo extraordinário, é algo que foge da vida ordinária comum. Imagine você fazer uma oração: Senhor, detenha, né, o sol, e o sol não se põe naquele dia. E isto é uma coisa tão maravilhosa, porque neste mesmo dia nós vamos continuar lendo o relato bíblico. Você vai ver que Josué ele aniquila todo o povo. Há um momento em que esses 5 reis se escondem dentro de uma caverna, que é muito interessante você perceber isso. E aí os soldados vão lá, tampam essa caverna, eles vão para cima do exército, eles matam todo mundo. Aí depois eles voltam para pegar esses reis, eles tiram esses reis da caverna. Josué mata os 5 reis ali na frente de todo mundo para dizer: olha, é assim que Deus está fazendo com aqueles que vêm pelejar contra nós. Eles colocam esses reis mortos, né, de novo na caverna, tampam a caverna. Segundo a Bíblia, isso está lá até o dia de hoje. É um tipo de vitória que Deus vai entregando na mão de Josué, que tem um propósito, que é a entrega da terra prometida ao povo de Israel. Então, já falei também aqui em algumas reflexões, não entenda que nós estamos aqui sorrindo, felizes por causa de um cenário de guerra. Era uma outra época, era um outro contexto, não é aplicável isso para nós hoje, que é muito importante que você entenda. E mais ainda, continuando aqui na nossa narração bíblica, você vai ver que a partir do versículo 28 vem uma narração incrível. Além desses 5 reis aí que Josué já tinha dado cabo do exército, da vida, das cidades, no mesmo dia ele vence mais 7 reis. E a narração bíblica vai falando: olha, Josué entrou na cidade, fez isso, matou tudo que tinha fôlego, como ele fez na outra cidade. Aí ele foi para outra cidade e faz exatamente a mesma coisa. Vem uma narração dizendo que Josué é como se fosse uma coisa incansável. Vai até a cidade, mata tudo aquilo que tem fôlego, resolve tudo, toma toda a cidade e vai para a próxima. Só que assim diz a palavra de Deus, versículo 42, e de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutava por Israel.
Então nós temos que ter muita clareza bíblica sobre isso, né? Aqui todas estas guerras, tudo que estava acontecendo porque era assim que Deus tinha ordenado. Isso vai remeter a nós pensarmos na aliança que Deus tinha com o povo de Israel, nas promessas que foram feitas e no cumprimento dessas promessas. Claramente, o Senhor estava dando todas essas terras para a mão de Josué mediante esta guerra. Então nós precisamos ter essa clareza, nós não podemos ficar escandalizados e nem assustados com este relato bíblico, porque isto aqui, inclusive estas guerras, inclusive esses atos que são descritos na Santa Palavra de Deus, foram todos cumpridos por conta de uma ordenança de Deus a este povo de Israel. E assim é que nós devemos encarar a nossa vida, entendendo que para nós hoje, obviamente que Deus não está mandando nós aqui fazermos guerra, tomarmos terras vizinhas, não é nada disso. Para hoje, o que nós temos que zelar em cumprir? Aquilo que Deus nos ensina no seu Evangelho. Aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho. Então, que fique para nós essa reflexão. Se tudo isso de bom aconteceu com Josué, só aconteceu porque quem estava ao lado dele lutando estas guerras era o Senhor dos Exércitos.